Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Hoje faremos a correção no livro de Ciências, da página 78 a 83. Acompanhem comigo. Nós fizemos na última aula, na última correção, nós fizemos falando aqui dos gostos. Então, você ia desenhar a sua comida preferida, falar da pessoa, da companhia que você gostava e do ambiente. Dando sequência à atividade, número 3, vamos ver o que é pedido agora. Pediu da seguinte forma: existem 5 gostos: doce, salgado, azedo, amargo e umami. Mas muitas vezes as pessoas só conhecem bem o doce e o salgado e acham que não gostam dos outros gostos. Nem sempre elas provam para poder falar, elas já afirmam que não gostam. Com a ajuda da sua família, você vai provar, tá? Você vai provar algum alimento que você nunca comeu, para você identificar que gosto que ele tem. Então, eu tenho alguns aqui na lista, você vai escolher alguns que seja fácil para o papai e a mamãe conseguir para você. E um outro que possui, você vai, escolha um dos alimentos da lista a seguir, ou outro que possua um gosto azedo, amargo ou umami. Então, se caso não tiver desses alimentos aqui, você pode ver com o papai e a mamãe um outro que tenha, no caso aqui, esses gostos, para você provar um outro alimento, não tem problema nenhum. Depois nós vamos trocar ideia qual o tipo de alimento que você conseguiu e que você nunca tinha comido. E qual o gosto que você encontrou nele. Ok? Bacana. Agora vamos ver a olfação. O nariz é o órgão responsável pelo sentido da olfação. Dentro dele, há estruturas especializadas na percepção dos cheiros que chegam até esse órgão pelo ar que respiramos. Do nariz, as percepções viajam pelos nervos até o cérebro. Existem muitos cheiros agradáveis: o perfume de algumas flores e folhas, o aroma de sua comida favorita, o cheiro do campo. Ninguém gosta de cheiros desagradáveis, mas eles podem ser úteis. Por exemplo, quando uma comida está estragada, geralmente o cheiro fica alterado. E o que nos ajuda a perceber que não devemos consumi-la é o que a gente fala: se essa comida está azeda, aquele cheiro não está agradável, então nós vamos evitar de comê-la e assim, não comendo, a gente não vai passar mal. Outro exemplo é quando o gás de cozinha, que é tóxico e não tem cheiro na sua forma natural. Mas, para que possamos perceber os vazamentos, que tem alguma coisa errada, ele é misturado com uma substância no ar e aí ele fica mal cheiroso, fica um cheiro forte. Quando ocorre isso, deve-se evitar de ter labaredas de fogo por perto, deve-se abrir as janelas para ventilar, para que esse cheiro saia do local e não cause contaminação a ninguém. Assim, quando o gás está vazando, podemos sentir o cheiro e controlar o vazamento, e assim também socorrer quem precisa. A outra experiência que pediu para você fazer era que você ia pedir o papai ou a mamãe para fazer sucos para você. No caso aqui a gente ia fazer em grupo, mas como nós estamos fora da escola, nós vamos fazer em casa mesmo com a família. Você ia ter 4 tipos de suco: suco de uva, de limão, de laranja e de morango. Você ia fazer um em cada copo, colocar um pouquinho em cada um. Depois, vendar os seus olhos. Para quê? Para que você não veja qual é o copo que você está vendo ali, qual o copo que você está de frente para ele. O que você ia fazer? Você ia, a mamãe e o papai, na hora que vendar os seus olhos, ia trocar a ordem dos copos. Depois que trocar, o que vai fazer? Você vai experimentar e tentar identificar que sabor que esse suco que você provou com os olhos vendados você bebeu. Você ia marcar aqui. Se você acertou, você ia marcar. Se você errou, você vai marcar aqui embaixo também. Bacana. Depois que você fez isso com os olhos vendados, tá? Você vai tampar o nariz. Além de vendado, continuar vendado, você vai tampar o nariz com os dedos. Não é apertar muito não, tá? É só para evitar de você cheirar alguma coisa, tá? Por quê? Quando você fizer isso, você vai provar de novo os sucos. Pode ser em qualquer ordem, tá? Que a mamãe vai misturar de novo. Se era de uva primeiro, pode ser o último, não tem problema nenhum. E você vai marcar com os olhos vendados e o nariz tampado se você acertou ou errou.
quais são os sucos que você acertou e quais são os sucos que você errou, ok? Joia! Aí vamos ver. Agora analisando a experiência que você fez. Você pode tampar os seus olhos e vamos ver lá. Houve diferença nos resultados quando o nariz estava destampado e tampado? Sim. Quando o nariz está tampado, ele evita que a gente consiga sentir o cheiro exato dos alimentos. Então, ele vai prejudicar a olfação de sentir o cheiro correto dos alimentos quando ele está tapado. Quando ele está destampado, não. Você muitas vezes pelo cheiro você consegue identificar. E agora, qual a conclusão? Como nós não vamos fazer em grupo, qual a conclusão que a gente pode registrar com esse experimento? Que a olfação e a gustação, elas estão interligadas, porque um sentido favorece o outro. O sentido da olfação e da gustação, eles vão atuar em conjunto, formando o sabor dos alimentos. Muitas vezes, se você na hora você não consegue sentir o sabor, por algum motivo está resfriado alguma coisa, o sabor diretamente, e consegue sentir pelo cheiro, você consegue identificar. Ah, parece um suco de limão, ah, parece um suco de abacaxi. Então eles são interligados. Se estiverem tampados, vai dificultar você fazer essa identificação. Descreva as situações em que um cheiro ruim pode alterar, pode alertar sobre os riscos da saúde. Ou seja, quando a comida está estragada, como eu dei o exemplo da comida azeda, o cheiro que você vai sentir não é o cheiro do alimento, é um cheiro ruim. Ele é desagradável. Então, isso vai evitar que você coma aquele alimento estragado. O cheiro da fumaça, se caso o alimento queimou, porque se você vai comer um alimento queimado, ele pode te fazer mal também. Quando o gás de cozinha está vazando, ou às vezes esquece uma chamadazinha no fogão, uma trempezinha na hora que vai fazer a comida, esquece de desligar, ou apagou sozinho pela ação do vento, por exemplo, o cheiro do gás continua. E ele pode acabar tendo um risco de vida, porque se acender uma labareda perto, você pode até explodir o local, dependendo da quantidade de gás que vazou. Então, vai evitar que nós tenhamos problemas também. Quando estamos resfriados e o nariz fica escorrendo e entupido, 2 sentidos são prejudicados. Cite o nome dos sentidos: a olfação e a gustação. Quando você está gripado, você não sente muito o sabor dos alimentos e nem o cheiro que eles possuem. Se o nariz é afetado, por que 2 sentidos são prejudicados? Por que você acha? Porque a gustação ela depende da olfação para ser adequadamente percebida. Você precisa sentir o alimento e cheirá-lo para saber se ele está em boa condição ou não. Então, você precisa da olfação. Por isso que é necessário. Vamos agora ver os cuidados com a pele, o nariz e a boca. Veja algumas dicas para manter a pele saudável. Manchas que aparecem de repente e que aumentam de tamanho devem ser examinadas por um dermatologista, que é o médico especializado em doenças de pele. Pequenos cortes têm que ser imediatamente lavados com água corrente e sabão. Assim, a chance de que os seres causadores de doenças penetrem por esses machucados é menor. Os cortes maiores devem ser avaliados por um médico, caso necessite até de dar ponto, dependendo da gravidade. Produtos para o uso na pele, como hidratantes, protetores solares e repelentes para insetos, devem ser aprovados pela Agência Nacional da Vigilância Sanitária, a Anvisa. Esse é o órgão do governo que fiscaliza se os produtos são apropriados para o uso humano. Tem sempre um selinho, tá? Nas embalagens para você verificar. A saúde do nariz e da boca depende também de cuidados. O mais importante deles é nunca cheirar ou provar algo que você não tem certeza de que não faz mal à sua saúde. Alguns alimentos tóxicos podem oferecer riscos quando cheirados ou ingeridos, até em pequenas quantidades. Um exemplo é a água. Se você não tem certeza de que ela não está contaminada com algum agente causador de doença, não deve experimentá-la, mesmo que a aparência esteja normal. Aparentemente ela está transparente, mas pode ser que tenha alguma substância ali que faz ela ficar transparente e você não sabe.
Além disso, é importante não colocar nada dentro do nariz. Se um objeto, mesmo pequeno, atingir os pulmões, o risco de surgir uma doença grave é grande. Observe na ilustração ao lado como a cavidade do nariz se comunica com a boca e os pulmões. Se você observar, eles são interligados. Então, se você colocar um objeto, você vai levar esse objeto para caminhos distintos e pode chegar a um problema grave de saúde. Com relação à boca, o uso diário do fio dental, a escova, a pasta dentais evita o mau hálito, nós já falamos sobre isso, e promove a saúde dos dentes e das gengivas. Lembre-se de que a língua também deve ser escovada de forma mais delicada. Na boca vivem seres que se alimentam de restos de açúcar e se multiplicam, danificando os dentes e as gengivas. Por isso é importante também evitar o consumo de alimentos muito adocicados ou açucarados. A gente sabe disso. Se por acaso utilizou, escove os dentes direitinho. Agora vamos ler o poema Frutas. É tempo de manga, jabuticaba, goiaba, banana e caju. A cidade perfumada se veste de frutas. Os gritos dos vendedores zigue-zagueiam pela feira. Quem vai querer? Menina bonita não paga, mas também não leva. A cozinheira cheira, a palpa examina. Subindo no poema os trechos que estão associados a cada cheiro. De amarelo, nós vamos marcar a olfação. Então, vamos ver aí, olha aqui, a cidade perfumada. Então, a cidade perfumada, perfume você sente pela olfação, pelo nariz. Então, você vai marcar essa estrofezinha aqui de amarelo. Agora, de azul, a audição. Então, vamos. De audição para você ouvir os gritos dos vendedores. Você ouve os gritos através da audição. Então, você vai marcar os gritos dos vendedores de azul. Vamos ver se tem outro de azul. Não, só esse. Aqui na história não tem mais. De vermelho, o tato. Ou seja, vamos ver o que nós temos de vermelho. Apalpa, examina. Apalpar é pegar. Ela está sentindo através do tato. Então, apalpa, examina, vai ser de vermelho. Muito bem. E de verde é a visão. Então, vamos ver lá. Examina. Aqui no caso, nós vamos marcar duas linhas. Tanto uma verde como uma vermelha. Por quê? Apalpa é o tato. E examina, você está vendo, você está olhando. E a gente olha através da visão. Então, vai ser o quê? De vermelho para o tato e verde para a visão. Ok? Cite o sentido que não apareceu nessa questão. Qual é o sentido que não apareceu? É a gustação. É o sentido da gustação. Ótimo. Agora vamos marcar aqui os sentidos de outros animais. Olha o nosso coleguinha falando. Animais não humanos também possuem visão, audição, tato, gustação e olfação? Então vamos ver. Você tem ou gostaria de ter um animal de estimação? Se você tem, você coloca sim e escreva qual o animalzinho que é. Esse animal pode ver você e os objetos do ambiente? O que você acha? Você vai escrever aqui. Ouvir você chamá-lo. Quando você chama esse animal, ele corresponde? Você vai colocar aqui. Sentir, se você fizer um carinho nele, se você vem e faz um carinho, ele percebe como que é a reação dele. Você coloca aqui. Cheirar a comida antes de comer para saber se é comestível e se ele gosta. Você vê ele cheirar na hora que você põe a ração ou o alimento que ele se alimenta, que você tem costume de colocar. Você percebe ele cheirar ela antes? Para ver se ele vai comer ou não. Muitas vezes, alguns animais cheiram a comida para perceber se ele vai ter vontade de comer ou não. Pela olfação, ele vai ter a vontade ou não de comer aquele alimento. Muitas vezes ele cheira, não gosta, ele não come. Você já observou isso? Então, você vai escrever se o seu animalzinho faz isso. Sentir o gosto da comida. Ele come na hora que você coloca para sentir o gosto do que você está colocando? Ou não? Depois. E agora? Qual resposta você daria à pergunta de Hélio? O Hélio, nosso amiguinho, mascote de ciências, ele está perguntando. Os animais não humanos, eles possuem os sentidos? Da visão, da audição, do tato, da gustação ou da olfação? Então, vamos lá. Os animais não humanos, eles possuem a visão, tato, a gustação e a olfação, porque eles veem o alimento, eles ouvem, eles percebem sensações quando eles são tocados e sentem os cheiros e os gostos, né? Tanto que se ele não sentir o gosto, ele nem termina de comer, não é mesmo?
Então, cuide muito bem do seu animalzinho, trate ele com carinho, com respeito. Se você não tem, né? Tomara que um dia você possa ter, porque ter um animalzinho é muito bacana. Não deixe de fazer a correção, ok? Um grande beijo!